meditar aqui neste mesmo Evangelho de Lucas, onde já lemos alguns trechos, e vamos ler Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, que são a base da nossa meditação desta tarde. Eu gostaria que os nossos corações se voltassem aqui para a Palavra de Deus e podemos encontrar aqui aquilo que é o verdadeiro sentido desta época que estamos a viver, que é o Natal. E lendo ali os versículos 6 e 7 do capítulo 2, nós vamos depois procurar no desenvolvimento da mensagem compreender o que é o espírito do Natal. O que é de facto o espírito do Natal. E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aqui, irmãos, nós sabemos que nesta altura do ano é uma altura em que as pessoas fazem coisas únicas. Por regra, não fazem durante o resto do ano. Pensando em algumas delas, nesta altura, se calhar cada um de nós já contribuiu para isso, e enviam-se milhões de mensagens de Natal. Nós ainda tivemos a oportunidade de escrever ainda fisicamente alguns postais e meter no correio, mas também circulam mensagens eletrónicas, pela internet, as prendas também que se compram e que são trocadas na noite de Natal, prendas que nós escolhemos procurando não esquecer ninguém, em especial aqueles que mais importam nas nossas vidas, e às vezes até se cometem excessos a este nível. De última hora ainda vamos a correr, ainda faltava mais esta prenda. E em toda esta azáfama que nós vivemos nesta altura, a melhor resposta que as pessoas encontram é: bom, mas este é o espírito do Natal e, portanto, tudo isto é normal. As coisas que a gente faz, que não fazemos noutra ocasião, é o espírito do Natal, é o espírito desta quadra festiva. E por isso a questão que eu queria levantar é: o que é então o espírito do Natal? O que é o espírito de Natal? Por exemplo, para as crianças e jovens, o espírito de Natal será conseguirem finalmente aquela prenda porque eles ansiaram durante todo o ano, às vezes há anos. Então o espírito de Natal para eles é isso: eu vou receber aquilo que eu já disse que gostava de ter. Se olharmos para os comerciantes, o espírito de Natal para eles é que vendam muito, não é? Esta é a altura para vender muito. Para os fabricantes de muitas coisas, por exemplo, de bebidas, o espírito de Natal é aquele líquido que se despeja lá nas garrafas, milhões de garrafas, e que esperam que as pessoas consumam muito, muito, muito também. Então, para eles, esse é o espírito de Natal. Por outro lado, para muitos outros, o espírito de Natal às vezes é até tristeza. Porquê? Porque não têm condições económicas de fazer o que os outros fazem, não têm capacidade económica para darem aos seus mais queridos até aquilo que lhes faz falta. E para esses, quando vem a altura do Natal, ele vem também com um espírito de tristeza. Outros, tristeza pela saudade, porque não vão conseguir ter à mesa aquela pessoa querida, porque ela não pode vir. Ou não conseguem ter a pessoa querida na altura do Natal porque ela não quer vir. E outros, tristeza porque já não pode vir, já não pode estar aquela pessoa querida, e resta a saudade porque ela já não está entre nós. Então, o que é o espírito de Natal?
que é que será verdadeiramente o espírito de Natal? Como todos nós sabemos, Natal é uma palavra que significa nascimento. E neste caso do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Não é o nascimento de mais ninguém. É esse acontecimento único na história, sem par, totalmente fora da imaginação humana, fora da capacidade humana, que é Deus, o Deus eterno, Deus que é Espírito, Deus que é Espírito, se tornar humano, sem deixar de ser Deus. Então o Natal é isso, a vinda ao mundo do Filho de Deus, ou de Deus Filho, para ser o nosso Salvador. Então, se nós queremos pensar no Espírito de Natal, verdadeiramente temos que pensar na sua origem e voltar os nossos olhos e a nossa atenção para toda a história original, como tudo foi planeado por Deus ao longo de séculos, de milénios, e qual era o objetivo de Deus, o propósito de Deus num plano que Ele delineou e nos revelou ao longo da história. E há algumas personagens bíblicas que se encontram nas Escrituras que nos ajudam a encontrar o verdadeiro espírito de Natal. E vamos procurar ajuda a essas personagens para nós podermos dizer, olha, aqui está aquilo que é verdadeiramente o espírito de Natal. E pensando numa delas, Zacarias, já lemos há pouco um trecho, e o relato do nascimento de Jesus inicia precisamente com a visita de um anjo a um já velho sacerdote judeu que se chamava Zacarias e que era casado e era marido de Isabel. E este casal não tinha filhos, porque Isabel era estéril e também já de idade avançada. E naquela sociedade, penso que talvez ainda hoje também, ser mulher e ser casado e ser estéril não era fácil, era um estigma e era uma dor. Mas essa era a realidade deste casal, que na altura em que o anjo veio anunciar os acontecimentos que tinham a ver com o nascimento de Jesus, eles já eram velhos, não tinham filhos. E eis que o anjo revela a este casal que eles vão ter um filho. Mas mais do que isso, que esse filho foi escolhido por Deus para ser não apenas o precursor, ou o anunciador, o antecipador do Messias, mas esse filho que aquele casal nunca teve e que sempre ansiou ter, seria mais do que isso. Ele seria o maior e o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. E qual foi a resposta do casal a esta revelação? A resposta foi de adoração, de louvor a Deus. Porque se o filho deles vinha com essa missão de preparar o caminho do Messias, significava o quê? Que finalmente estava para chegar o Messias. Por quem Israel esperou tanto, e ele estava. Se o seu filho vinha preparar o caminho do Messias, significava que então o Messias vai nascer agora. E Zacarias louva a Deus profundamente por isso. Louva a Deus lá no final do capítulo 1 de Lucas, que lemos há pouco, pela chegada desse bebé, pela vinda do Messias, para remir e salvar o mundo perdido. E ele começa assim, Zacarias: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E ele prossegue até ao versículo 79, esse cântico de grande louvor. Portanto, qual é o verdadeiro espírito de Natal? É louvor e adoração a Deus. Outra personagem que nos ajuda, neste caso mais duas, são Maria e José. Também um anjo de Deus
traz outro anúncio muito semelhante a este, a Maria e José. E a resposta destes é também de adoração, quando Maria derrama todo o seu louvor naquele seu cântico que nós lemos há pouco. O que é que ela faz? Maria, ao receber essa notícia, ela, além de se pôr à disposição de Deus, ela celebra, louva a Deus, por também ela, isto é importante, porque ela também vai poder beneficiar da salvação que o Messias vai trazer. E por ter sido escolhida entre todas as mulheres de Israel, escolhida para ser aquela que iria ser a mãe do Salvador, do Messias. E em Lucas 1,46 nós lemos: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, qual é, de facto, o verdadeiro espírito do Natal? O que é o Natal? É louvar e bendizer a Deus pela vinda ao mundo do Salvador. Mais personagens que nos ajudam a compreender o verdadeiro sentido de Natal são os anjos. A palavra de Deus é clara e prossegue ali nessa revelação que anjos enviados por Deus, que descem dos céus, celebram e louvam a Deus de uma maneira única. E vemos isso lá também em Lucas, onde nós lemos assim, Lucas 2,13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, vejam, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este é o espírito de Natal. Mas pensemos noutras personagens que estão ali envolvidas nesse acontecimento. Os pastores. Também Lucas capítulo 2, versículo 20. Quando eles que foram os beneficiados, os primeiros beneficiados com a notícia de que já tinha nascido o Salvador, porque os anjos dizem: hoje vos nasceu. Portanto, mal nasceu Jesus, os anjos vão anunciar aos pastores. E eles recebem a notícia em primeira mão, vão visitar Maria e o bebê, e lá curvam-se em louvor. Lemos no versículo 20, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Outras personagens, o espírito de Natal é louvor e adoração a Deus. Pensemos noutras, os magos. Nós temos esses personagens, viajaram de longe em busca de quem? Do rei. E quando o encontram, louvam a Jesus, ainda bebê. Quando o encontram e entregam os seus tesouros em presentes. Lemos lá também em Mateus 2,11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Adoraram um bebê, um menino. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Portanto, todos estas personagens envolvidas no nascimento de Jesus, louvam a Deus. Todos têm uma postura de celebração, de adoração, todos os que cercam a Jesus. O Messias, Zacarias, Isabel, Maria, José, os anjos, os pastores, todos louvam e adoram a Jesus, adoram a Deus. Este é o espírito de Natal. Mas ainda temos mais, temos Simeão e Ana. São mais duas personagens que o texto bíblico revela lá em Lucas capítulo 2 e que nos mostram também o verdadeiro espírito de Natal. Simeão, também já idoso, orava e suplicava a Deus que não deixasse este mundo sem ver o Messias. E eis que, estando ele no templo em Jerusalém, teve a bênção de poder receber nos seus próprios braços Jesus, menino de 7 dias, e louvou a Deus. Lemos isso
no versículo 27 de Lucas, capítulo 2, e diz lá: E pelo Espírito foi ele ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus. Simeão. A seguir, no mesmo lugar, também já a idosa profetisa Ana teve a bênção de encontrar Maria e José com o menino nos seus braços. E no versículo 38 temos a sua atitude. Ela dava graças a Deus. Portanto, irmãos, pensemos muito bem em toda esta revelação, toda esta cena geral do Natal de Jesus, do seu nascimento. A atitude de todas as pessoas, sem exceção. Os envolvidos, homens, mulheres, anjos, a quem Deus enviou a mensagem, é uma atitude de adoração, de louvor. Grande louvor ao Senhor. E quem estava ali naquela ocasião era ainda um bebê, Jesus. Mas não era um bebê qualquer, não era como os outros bebés. Aquele bebê era Deus que se tinha feito carne. Adoraram aquele bebê que Deus enviou ao mundo para ser o nosso Salvador e Redentor. Agora vamos para a segunda parte da mensagem, sobre o que é o verdadeiro espírito de Natal. E encontramos isso em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Qual é a razão do louvor e da adoração de todos? Porque é que todas estas personagens adoraram e louvaram a Deus? Embora Jesus ali fosse ainda um bebê, ele vinha com uma missão. E é isso que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Jesus é digno de louvor. Deus é digno de louvor. Toda a Escritura revela isso. E aqui em particular o livro de Hebreus, que neste trecho resume muito bem a razão da adoração que é devida ao nosso Deus. Vejam o que diz o versículo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, este versículo resume aqui muito bem os componentes desta altíssima dignidade que pertence a Jesus. Resume aqui muito bem a razão da encarnação. Resume aqui o verdadeiro espírito do Natal. Em primeiro lugar, aquele Deus Altíssimo, o Filho, aquele membro da Trindade Divina, Jesus, diz o trecho que por um pouco de tempo, por um curto período de tempo, de 33 anos, diz, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Portanto, na encarnação, aquele que é mais excelso, aquele que é mais grandioso, aquele que criou os próprios anjos, aquele que é eterno, aquele que é adorado pelos anjos santos, por um pouco de tempo, ele foi feito um pouco menor do que eles. Em segundo lugar, o texto aqui de Hebreus revela também a razão desta descida na glória de Jesus. Porque é que Jesus desceu na sua glória e foi feito um pouco menor do que os anjos? Por causa da paixão da morte. Para que ele pudesse cumprir plenamente o plano redentor divino. Cristo desceu, Cristo encarnou, fez-se homem, nasceu para um grande sofrimento de morte na cruz. Mas pensemos bem, que Jesus não foi feito, ele diz foi feito um pouco menor do que os anjos, mas ele não foi feito no sentido que foi formado no ventre de Maria menor do que os anjos em natureza. Não, porque ele continuou a ser Deus. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos no que diz respeito ao seu papel, à sua obra.
ao seu papel no mundo. Porquê? Porque Jesus levou sobre si mesmo o pecado de todos os homens, o pecado do mundo inteiro. E vejam lá o resto do versículo, para que ele provasse a morte por todos. Quer dizer, Jesus foi feito por um pouco de tempo, 33 anos, um pouco menor do que os anjos, para que provasse a morte por todos. Pensem, irmãos, os anjos não podem morrer. Para Jesus, para que a obra da salvação pudesse ser feita com a morte, não podia ser um anjo a fazer isso. Deus fez-se homem, para como homem poder morrer. E ele provou, vejam, a paixão da morte. Jesus fez-se um pouco menor do que os anjos, fez-se homem para que pudesse morrer uma morte sofredora, humilhante, vergonhosa e merecida naquela feia crucificação. E na verdade o homem pecador, como diz a palavra de Deus, paga com a morte a culpa do seu pecado, da sua transgressão a Deus. Mas Jesus veio, vejam o que diz o texto, esse é o Espírito de Natal. Jesus veio para que provasse a morte por todos, por mim, por ti, por todos. E olhem essas palavras, provasse. Nós estamos no Natal e já provámos muitas coisas, ou não? Provámos o sabor das refeições, dos doces, e gostamos de provar. E pensemos, Jesus provou a morte. Quer dizer, foi castigado, foi crucificado, morreu por 3 dias, depois ressuscitou dentre os mortos. Jesus provou verdadeiramente a morte. Ele, diz aí o texto, ele suportou a paixão da morte. A paixão da morte. Diz este pequeno versículo, mas tão profundo, Hebreus 2:9. Jesus provou até à última gota o cálice do sofrimento e da morte por nós todos, provou por todos. Eu não havia qualquer hipótese de eu poder alcançar a salvação. Não podia pagar a culpa do meu pecado e Jesus veio, fez-se homem, um pouco menor do que os anjos, por um pouco de tempo, e provou ali a paixão da morte em meu lugar. E porquê? Esse versículo explica porquê. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Tudo isto foi por causa da graça de Deus. A graça é um favor, mostra-nos a natureza de Deus. Deus, por natureza, é gracioso. E graça é aquela atitude que Deus tem e que Deus teve. É uma atitude de bondade, é uma atitude que nós não merecemos. É um favor que Deus faz, uma bondade que Ele presta sem nós merecermos. Deus salva o pecador pela sua graça, por essa bondade que nós não merecemos, pelo seu favor que é imerecido da nossa parte. Isso é graça. E foi isso que Deus fez. Deus enviou o seu Filho, Cristo encarnou, foi feito um pouco menor do que os anjos, a fim de provar a paixão da morte por todos, por causa da graça de Deus. Esse é o Espírito de Natal. Este é o verdadeiro Espírito de Natal. Louvor, adoração a Deus de homens, mulheres, de anjos. Não apenas àquele menino que estava lá na manjedoura, que encarnou para nos salvar da condenação do pecado. Todos louvaram ao Senhor, céus e terra. Por isso, enquanto ainda decorre o Natal, pensemos que o verdadeiro Espírito de Natal é tudo isto que a Palavra de Deus nos revela aqui. Possamos nós tomar este exemplo e não esquecer que é assim, esta é a verdadeira atitude que cada um de nós tem que ter para com Deus. Para com esse Senhor que, por sua escolha,
foi feito um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por nós e assim termos a vida eterna, quando nos arrependemos e cremos nele. Amém.